Quer impressionar alguém na tua casa, quer fazer aquele prato bacana, sofisticado, mas sem trabalho nenhum? O pedido certo é o steak tartar, pessoal. E é isso que hoje eu vou ensinar aqui no Cozinha Rochadel. Eu sou André Rochadel e esse é meu programa de receitas no GPS TV. Para você fazer uma porção para duas pessoas, você vai precisar de 300 gramas de filé mignon, mais ou menos 3 picles de pepino, 1,5 colher de sopa de alcaparras, meia cebola roxa, 2 gemas, 1 colher de sopa de mostarda. O molho inglês é mais ou menos a gosto, daí você vai do teu paladar, tá bom? E também azeite, mas vocês vão ver mais pra frente como é que eu vou usar isso daí. Agora, cuidados que a gente tem que ter com o steak tartar, pessoal. É um preparo cru. Então, filé mignon, o ideal, compre ele já embalado a vácuo e faça a limpeza na tua casa. Se você não tem essa habilidade, vai no açougue que você confia e pede pro cara limpar pra você, porque a gente não pode perder o foco também na segurança alimentar. Mesma coisa com os ovos. Compre ovos de lugares que você sabe bem a procedência e que eles sejam jovens. Vê lá na data de validade quando que eles foram embalados. Tendo esses cuidados, agora vamos para o preparo. Não tem muito mistério não. O que a gente vai fazer é cortar tudo. Filé primeiro, faca sempre amolada, tá, gente? A gente vai cortar ele em lâminas. Tem que tomar muito cuidado quando você está fazendo isso que eu estou fazendo, ó. Mão em cima, tá vendo que a minha mão fica arqueada, eu não fico com ela assim, apoiando tudo. Arqueada só para dar o suporte mesmo. E você vai usando o fio da faca para cortar, você não vai fazer força com a faca. Fica indo e voltando mesmo. Quando você está fazendo força para você cortar alguma coisa, você está fazendo alguma coisa errada. Cortou tuas lâminas, agora a gente vai cortar as tiras e os cubos. Primeiro você vai fazendo as tuas tirinhas. Eu gosto, como eu tenho, a minha mão é meio tremida mesmo normalmente, eu gosto de fazer essa pinça para dar a direção do corte da faca. Se você não tem esse problema, só firma mesmo a tua carne e vai cortando. Cortou em tirinhas, agora você vai cortar em cubos. Eu sei que tem muito cozinheiro que vai dizer que eu estou fazendo errado e etc, que você tem que bater ele na ponta da faca. Eu gosto de cortar em cubos pequenos e você ainda tem aquela textura da carne dando aquela estouradinha na boca, que eu acho que ela fica bem interessante. Ainda você tem uma briga de... Uma briga não, na verdade, uma conversa de sabores dentro da tua boca. Quando você mastiga a carne assim, você vai ter aquela quebra do sabor da carne, você vai ter os outros sabores que estão todos aí. Então ela dá um toque muito mais interessante para o teu prato, ao invés de você bater ela na faca mesmo. Vou mostrar aqui rapidinho como é que o pessoal faz normalmente, mas assim, e é bater mesmo. Normalmente o pessoal coloca tua carne, imagina que ela tá toda aqui e fica assim, ó. Até ela tá parecendo carne moída. Para as alcaparras não tem segredo, gente. Junta elas todas aqui, para ficar mais fácil, dá uma amassadinha nela assim. E aí, aquele negócio, unha do gato, você tá com a mão assim, faz assim com ela. Esconde teu polegar, para você não esquecer que normalmente o pessoal se corta porque esquece a ponta do polegar aqui. Esconde o polegar, se condiciona a teu polegar ficar sempre encostado no teu indicador, que daí você não vai ter esse problema. E aí vai cortando. Vai batendo, dá umas esmagadinhas para ficar mais fácil de você cortar. E esse aqui você corta até ele tá bem uma pastinha mesmo, viu? Põe as tuas alcaparras lá. Pena é um pouquinho mais chato de cortar, gente, não tem jeito. Você vai fazer as lâminas dele aqui. Não mostrei no outro, mas bom, vou mostrar no último. Eu começo, ó, o primeiro corte dele aqui, o segundo aqui, depois eu já deito ele nessa base que eu fiz, daí me dá mais segurança para eu fazer o restante. E aí pega teu picles já picadinho, põe no teu bowl também. Para a cebola, tira a parte externa da cebola, uma questão de higiene mesmo. Parece desperdício, mas não é. Põe ela no cantinho aqui. Faz um cortezinho assim. E um segundo cortezinho. Até quase o final, tá, pessoal? Dá uma olhada aqui, você vai ter deixado tipo um dedinho aqui. E aí é só vir com a tua faca, fazer esse corte aqui. Ah, e outra, não força para baixo não, tipo, entra com a faca e puxa ela, tá? Entra e puxa.
Entra e puxa. Tipo, eu corro ela pra frente e puxo ela pra trás. E daí, só se fazer isso aqui, você já vai ter a tua cebola picadinha. Se você é uma pessoa que não curte muito a agressividade da cebola, você acha ela muito ardida e etc., uma coisa que você pode fazer, logo depois de você fazer isso, coloca num paninho, coloca ela, fecha esse paninho, coloca ela debaixo da água corrente e vai dando umas torcidas nela, torce até ela estar sequinha. Aí ela vai ter ainda sabor, mas ela não vai estar com aquela agressividade toda. Aí é uma questão de gosto, assim. Não é nada que altere, não. Vem com a tua cebola aqui. E uma coisa que eu acho que faz toda a diferença, que é, ao invés de colocar a gema direto no negócio, você vai armar uma tipo maionese com ela. O que você vai fazer? Vai colocar uma colher de sopa de mostarda, preferencialmente Dijon, mas se tiver caro, se você não quiser fazer com ela, pode pular para outras, eu prefiro a Dijon. Uma gema. E aí você vai tipo armar uma maionese com ela. Ao invés de você colocar o azeite aqui, você colocar a mostarda, colocar a gema, você vai... E eu coloquei esse paninho embaixo, se você tiver alguém para ir adicionando em fio para você o azeite, tudo bem. Eu coloquei esse paninho embaixo para fazer sem ajuda, que daí ela não fica deslizando, que senão, ó, o bolo fica dançando. E vai adicionando em fio, enquanto você vai batendo com o fouet. Você vê que ele vai armando. Se você vir que ele deu uma separadinha, para um pouquinho. E aí volta. E pronto. Bem mais fácil. Por que eu gosto de fazer isso? Porque se eu pegar e salgar isso daqui e temperar com sal e pimenta do reino, depois que eu colocar ele na mesa, esse sal vai começar a desidratar a minha carne, ela vai começar a soltar água, que já fica com um aspecto não muito bonito, e ele vai escurecer a carne, que fica com um aspecto mais feio ainda. Então isso daqui evita que a carne fique, o teu tartar, fique com aquele aspecto aguado, sabe? Que parece que talhou, e que ele não fique também com uma carne muito escura, muito feia para apresentação. Agora é só salzinho. Depois você corrige, coloca no olho de início. Pimenta do reino a gosto. Eu sou ignorante com a pimenta do reino, então eu amo. E uma salsinha para finalizar ela. Você pega a tua salsinha já higienizada mesmo, para você não ter muito trabalho, ainda em molho. Eu não gosto de colocar muito, porque senão fica com gosto de mato. Então isso daí você coloca mais no teu gosto. Eu coloco ela só para dar esse verdinho bonitinho dela mesmo. Essa é outra também que vocês podem fazer, como eu fiz com a cebola, como eu falei para fazer com a cebola. Você pica ela direitinho, depois de você picar, você coloca num paninho, embaixo da água corrente, espreme. Só que esse paninho que você usar, você vai perder ele, porque ele vai ficar verde. Então ele vai ser para sempre teu paninho da salsa. Tenha isso em mente. Coloca a tua salsinha. Vem com molho inglês, mais ou menos uma colher de sopa, talvez um pouquinho mais. Isso daí você vai corrigindo depois. Eu já faço tudo muito no olho, gente, porque é um dos pratos que eu mais gosto de fazer. Então já tenho meio na cabeça as quantidades de temperos para ir corrigindo. Mas nada de errado de depois de vocês terminarem, vocês darem uma corrigidinha aí no molho inglês, na mostarda, no sal principalmente. E aí para servir, não tem muito o que fazer. É um preparo rústico, gente.
Há quem gosta de fazer aquele arinho no meio e tal, eu acho meio cafona. Eu prefiro, como ele é rústico mesmo, servir ele dessa forma. E aí você pode servir com batata frita, com batata sauté, com pãozinho, com torrada, como vocês acharem melhor. Aí faz um ninhozinho aqui no meio, porque a gente vai ver. Com a última gema. Coloca a gema, só para ficar bonitinho, você coloca mais um pouquinho de azeite. Foi demais aqui, mas uma pimentinha do reino. E se vocês estiverem em casa, flor de sal. E tá aí um steak tartar clássico, delicioso, super rápido de fazer. Receitas como essas e entrevistas, confiram aqui no GPS TV do GPS Brasília. Eu sou André Rochadel e até a próxima.